graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus esteja com todos nós, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos nós. Queridos, é chegado o dia de nós rememorarmos a morte do Senhor Jesus Cristo e sua ressurreição, que é a ceia do Senhor. E eu gostaria, neste momento, estar deixando com você uma palavra reflexiva que te incentive a participar da ceia do Senhor e participar de forma correta, né? Então, há algumas coisas pertinentes que eu vou citar aqui, as quais você deve tomar como providências na sua vida para você poder participar. Eu quero usar como base um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, né? E o versos 19 e 20, onde o próprio Senhor Jesus fez a sua última ceia aqui na terra, enquanto ele era vivo. Então ele vai aqui trazer uma mudança sobre a ceia que precisa ser compreendido. E ele diz assim na sua palavra: e tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então aqui ele estava com os seus apóstolos, né? E ele sabia que a partir daquela data ele não mais iria participar da ceia do Senhor aqui na terra, embora ele é a própria ceia, mas para cumprir o que estava escrito na lei, para que o povo não escandalizasse com ele, ele também participava da lei, mostrando que na condição de homem, de ser humano, ele também participaria da ceia e precisava participar. Agora, já na condição de Deus que ele é, ele não precisa. Porém, ali ele reúne na casa de um homem e nessa reunião ele faz essas palavras. É bom nós lembrarmos que no Velho Testamento, a ceia do Senhor era estipulada de forma diferente, foi criada lá no Monte Sinai, quando o povo saiu, fez a primeira ceia no Egito, e depois, quando saiu ali, Deus estabeleceu a ceia para o Senhor, que era para cobrir o pecado, aonde um animal era morto, o seu sangue derramado, e simbolizava perdão do pecado, e depois queimado, e outro animal seria morto, também o sangue derramado, porque Deus proíbe comer o sangue, que tipifica para nós a alma da pessoa. E ali eles comiam, a família comia aquela carne, tinha que comer tudo, tinha que matar um animal, reunir pessoas suficientes para comer toda a carne. Se sobrasse, tinha que queimar, não poderiam mais comer dela. Era a ordem do Senhor. O animal tinha que ser perfeito, por quê? Porque ele simbolizava Cristo e tampava o pecado dos homens. E durante toda a jornada do povo de Israel, até a vinda de Jesus na terra, ficou assim estabelecido que animais seriam mortos no templo, organizado, e se fazia a ceia. E comia o pão com ervas amargas e tomava o cálice. Eram 3 elementos. Agora, quando Jesus decide, e quando ele já chega, ele faz uma ceia diferente, porque o verdadeiro cordeiro é ele, o perfeito, o que vai realmente salvar a humanidade é o seu corpo, morto, numa cruz. E ali ele então começa a mostrar para as pessoas a necessidade minha e sua de trazermos em memória, de celebrarmos a lembrança
da sua morte de cruz e da sua ressurreição, que é a minha salvação e a sua salvação. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, se ele não tivesse derramado o seu sangue, nós não seríamos salvos, porque o que nos liga de volta a Deus é o sangue dele derramado para poder perdoar os meus pecados. Porque quando Deus institui lá em Gênesis que haveria um que viria nascido de mulher para poder esmagar a cabeça da serpente, o que Cristo vai fazer no final dos tempos da humanidade na terra, ele vai aprisionar Satanás, que representa a serpente, e seus anjos, e vai aprisioná-los. Só Jesus tem poder para fazer isso. Mas a questão hoje não é essa. A questão é que você compreenda. Primeiro, a morte de Jesus na cruz foi porque havia profecia sobre ele se fazer maldito. E naquela época o costume dos povos era crucificar as pessoas que tinham cometido um erro tão grande contra a sociedade que tinha que ser crucificado, não podia morrer de outra forma. Então Jesus se fez maldito ao morrer na cruz, que é outra coisa que eu quero falar com vocês. A cruz representa para mim o castigo máximo que Jesus sofreu. É claro que quando eu olho para ela, eu lembro do sofrimento do Senhor Jesus. Mas ela não representa mais nada para mim, não sei isso. Porque ele tinha que morrer na cruz, né? Alguns eu não vou entrar em detalhe, mas alguns têm a cruz como um símbolo muito forte na sua vida. O que é forte na minha vida é a morte de Jesus. Claro que pela cruz que ele tinha que se fazer maldito. Então, para mim, a cruz representa, estou vendo ali o símbolo do material que foi usado para que o meu mestre, o meu Salvador, se fizesse maldito. Ele morreu ali. Porém, quando eu penso no túmulo vazio, eu vejo a vitória do meu Jesus, que ressuscitou e subiu para os céus, e de lá ele é meu advogado. Então o túmulo vazio para mim é o principal símbolo da ceia do Senhor. A morte tinha que acontecer, estava escrito. Também a ressurreição estava escrito. Mas a garantia de que eu serei ressuscitado se eu permanecer firme e fiel a Cristo está no túmulo vazio. Imagine comigo, se Jesus não pudesse ressuscitar a si mesmo, como ele iria me ressuscitar e te ressuscitar? Não se cumpriria a palavra. E eu não iria para os céus, não iria estar com Deus conforme a promessa. Então, por isso, eu, ao participar da ceia, eu quero ter a alegria de lembrar que o nosso Mestre Jesus foi para os céus, que ele ressuscitou, que o túmulo está vazio. Então ele pega ali aquele pão e fala, olha, a partir do momento em que eu morrer, este pão vai simbolizar o meu corpo. Que ele fala no Evangelho próprio de João que o corpo dele, a carne dele é que tem que ser comida. Então eu falo, ó, vocês vão ter um pão representando o meu corpo que foi dilacerado por vocês. Ou seja, ele apanhou, ele sofreu, a carne do corpo dele foi rasgada, só não foi quebrado os ossos, porque a palavra de Deus nos garante que os ossos dele não seriam quebrados, então não quebraram os ossos dele. Mas a carne dele foi dilacerada, muita chibatada. O crânio dele foi perfurado por espinhos grandes. Todo esse sofrimento que ele teve antes de consumar a sua morte, a sua crucificação. Naquela época, eles não usavam, e mesmo que tivessem, eles não iam usar anestésico. Portanto, Jesus, já enfraquecido pelo tanto de sangue que tinha perdido nos dias anteriores, porquanto tinha apanhado, carregando aquela cruz pesada,
Talvez o peso maior da cruz não era a madeira, mas o peso maior era o pecado meu e seu que estava sobre os ombros dele, a fadiga de alma que ele teve, por causa do meu e do seu pecado. Porque o Evangelho diz que quando ele subiu no Getsêmani pela última vez para orar, e ele teve a visão do quanto seria difícil os momentos finais dele, ele ficou tão tenso que ele suou sangue. Veja bem, Jesus não carregava sobre os seus ombros apenas um peso de um madeiro, mas ele carregava na alma o peso do pecado do homem. Então ele diz para vocês e para mim: olha, faça isso na memória, lembre o quanto eu sofri para salvar vocês, para que vocês saibam que vale a pena, embora vocês vão ter uma vida boa, uma vida mansa, não vão ter que morrer crucificado, mas lembre que eu, Cristo, deixei que o meu corpo fosse todo dilacerado para poder vocês serem perdoados seus pecados. Eu costumo até parafrasear, não está escrito, mas umas coisas me veio um dia à mente. O homem peca muito pela sua cabeça. Do sangue de Cristo jorrou da cabeça dele sangue quando os espinhos traspassaram. É como se aqueles espinhos traspassando estivessem esmagando o pecado da mente do homem e o sangue derramado purificando. As suas mãos foram traspassadas. O homem usa muito as suas mãos para cometer pecado, para roubar, para matar, para estuprar, para fazer um monte de coisas erradas, maquinado pela mente, mas o instrumento é a mão. Os pés do homem, que faz com que ele tenha condição de caminhar, ir e vir, também conduz o homem a locais para fazer o pecado. E ali também foi traspassado os pés de Jesus e o sangue derramado. E ainda assim, irmãos, a Bíblia diz que do coração do homem se saem os projetos, lançadamente, o pecado, que o coração do homem é enganoso. Por fim, para que eu tivesse um novo coração, uma nova forma de pensamento, de linha de raciocínio, o coração de Jesus foi transpassado. E dali jorrou água e sangue. Veja bem, irmãos. Os principais instrumentos do homem para o pecado, os olhos estão na mente, portanto está ligado aqui, os ouvidos. Ou seja, os sentidos do homem, todos eles, se não forem disciplinados, eles levam os homens ao pecado. A mão, o pé, o olho, o ouvido, o coração, a mente. E sobre Jesus estavam esses pecados. Mas Jesus, ele falou: eu vou até o fim, porque esse povo só alcançará a redenção junto ao Pai se eu morrer. Então ele desce do Getsêmani com a alma agonizada. Ele fala para os seus discípulos principais, Pedro, João e Tiago, que estavam com ele, falou: olha, a minha alma está agonizada até a morte. Pensa, irmão, o que estaria passando Jesus ali naquele momento. Então você precisa valorizar todo esse sofrimento que Jesus fez de corpo, valorizar o sangue de Jesus derramado. E ele, como diz o profeta Isaías, como uma ovelha muda que foi levada ao matador, ele não reclamou, ele não se queixou, meu irmão. Ele aceitou porque ele sabia que só assim se cumpriria a palavra e eu e você iríamos alcançar. Aí ele fala: olha, homens, tenham um memorial perpétuo diante de vocês.
participem da ceia, qual nós estamos aqui, parta o pão, que simboliza o meu corpo, ergue ele e consagra-o a mim, que eu vou consagrá-lo representando o meu corpo. E também pegue o cálice, o vinho, e toma, mostrando que você está dentro dessa nova aliança que eu estou estabelecendo, porque lá no Monte Horebe foi feita uma aliança com o homem pelo derramamento do sangue de um animal, cobriria-se os pecados dos homens, mas agora eu vou derramar o meu sangue para poder perdoar os seus pecados. Eu sou o Cordeiro verdadeiro, o único. E quando você lê lá em Hebreus, você encontra falando dele o sumo sacerdote, o sacrifício vivo e verdadeiro, e que depois dele nenhum outro necessário se faz. Não é preciso e não há como sacrificar para perdoar o pecado do homem. O homem tem as formas. Então eu quero entrar aqui rapidamente com você, para você participar da ceia, nesse memorial, lembrando que Jesus é o Salvador e que é uma promessa para você, porque Ele ressuscitou e que você será ressuscitado e levado aos céus. É preciso que você primeiro creia que o único que pode salvar a sua vida é Cristo, e que o sacrifício que era necessário para você ser salvo, Ele fez. Crendo nele, você precisa tê-lo como o único e suficiente salvador de sua vida. Mais nada, mais ninguém pode te salvar a não ser Ele. Não tenha para si outros deuses que não sejam o Senhor Jesus Cristo, o Deus Pai e o Deus Espírito Santo, formando um só Deus. Crendo neles, entregue a sua alma para Jesus. Diz Jesus: a minha alma é tua, faça-se em mim a sua vontade e não a minha, como Jesus falou para o Pai. Terceiro, se você ainda não batizou nas águas, que é da forma que nós aprendemos, que é para perdão de pecado, então nós não consideramos que o batismo da criança seja concreto para perdão de pecado, porque uma criança não peca. Mas quando você já está adulto, você já cometeu pecados, ao batizar nas águas, por imersão, você está simbolizando que você está matando aquela natureza pecaminosa, que você quer ter uma nova natureza, ser uma nova pessoa. Você está confessando publicamente e diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo que você quer ser uma mudança de vida e para melhor. Por isso nós aconselhamos o batismo nas águas. Se você olhar na Bíblia, você vai encontrar Jesus sendo batizado aos 29 anos e aproximadamente 6 meses de idade. Ele foi apresentado no templo, o que nós também fazemos. Mas o batismo nas águas, embora ele não tivesse pecado, mas para se cumprir o que estava na lei, ele batizou. E assim sendo, você já está a caminho. Então o que você deve continuar fazendo? Evitar o seu pecado. Se você pecar, você não tem que mais nada, você não tem que recorrer a ninguém a não ser o próprio Jesus. Você tem que arrepender de ter pecado. Se você pecou contra uma pessoa, você deve ir até ela e pedir perdão a ela. Ah, mas se ela não me perdoar, arrume 2 testemunhas idôneas, volte a ela e fale: ó, diante dessas 2 testemunhas, eu quero te pedir perdão pelo mal que eu te fiz. E aí você fala diante das testemunhas qual o mal que você quiser fez. Se ele não te perdoar, será ele com Deus, mas você estará livre desse pecado que cometeu contra a pessoa. E quem não perdoa, meu irmão, não será perdoado. Como você ora ao Pai Nosso? Pedindo a Deus para perdoar os seus pecados, suas dívidas, assim como você perdoar dos outros. Se você não perdoar, você não é digno. O próprio Jesus diz: perdoai-vos para que sejais perdoado. Então quem não perdoa, não tem perdão. É difícil? É, irmão. Eu já fui ferido na minha vida, custei, mas eu batalhei, eu pedi força ao Espírito Santo para perdoar quem me feriu. E quando eu firo alguém, eu me entristeço e vou até a pessoa e peço: me perdoa. Inclusive você que está me ouvindo, se porventura algum dia eu te feri
e eu não estou sabendo, eu quero que você me perdoe. Nunca foi a minha intenção ferir pessoas, mas como ser humano falho, posso às vezes ferir e machucar pessoas. Então você arrependeu dos seus pecados, aí você está apto a participar da ceia do Senhor. Lembrar que Ele é o seu Salvador e ver que essa aliança que você fez com Ele no batismo das águas, de acompanhá-lo, de procurar não pecá-lo, está sendo renovada. E aí você está mostrando para as pessoas o tipo de pessoa que você quer ser como cristão para chegar aos céus. Isto, em rápidas palavras, é a condição da pessoa para participar do corpo e do sangue do Senhor, representado pelo pão e pelo cálice. É preciso que você participe dos dois. A ceia é o pão, o cálice é o renovo de aliança. Que o Senhor Jesus ministre na sua alma palavras que te incentive a participar da ceia do Senhor. Querido Deus e soberano Pai, graças te dou, porque o Senhor enviou sobre a terra o seu Filho amado, unigênito, Jesus Cristo, para morrer por mim e por todos os seres humanos que aceitam a sua palavra. Eu sei, Senhor Jesus, que o vosso sacrifício foi muito grande, que doeu-lhe a alma profundamente. E por isso eu reconheço todo o seu sacrifício e peço, me ajuda a permanecer na posição. Em nome do Senhor mesmo, meu Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus que é Pai, e a consolação, comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. E se você recebeu essa palavra, diga amém.